Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, nós vamos começar com um alerta, né? Das 800 toneladas de carnes estragadas pela enchente lá no Rio Grande do Sul, apenas 17 toneladas foram recuperadas pela Polícia do Rio de Janeiro, o que significa dizer que o restante ainda pode estar sendo vendido ou então consumido pelas pessoas. Olha só que perigo. E quem vai trazer mais detalhes sobre essa história é o nosso repórter Anderson Nascimento. A operação conjunta das Delegacias de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul prendeu 2 sócios e 2 funcionários da distribuidora da cidade de Três Rios. A empresa está sendo acusada de fornecer carne bovina, frangos e cortes suínos estragados. Das 800 toneladas de carne estragada compradas em junho do ano passado pela Tem de Tudo Salvados, apenas 17 foram encontradas até agora. De acordo com as informações da Operação Carne Fraca, toda a mercadoria foi transportada por 32 carretas. Na operação de ontem, os policiais encontraram ainda medicamentos e testes para detectar Covid-19 vencidos. O delegado acredita que o esquema da carne seja replicada para outros produtos impróprios. Os 4 investigados vão responder pelos crimes de associação criminosa, receptação, adulteração de produtos e corrupção de alimentos com alcance em todo o país. A polícia ainda pode incluir a acusação de lavagem de dinheiro. A Prefeitura de Três Rios informou que vai aguardar o laudo da polícia para que sejam tomadas as medidas cabíveis. No local onde ocorreu a operação, são registradas 4 empresas: Tem de Tudo, Raca Green, Comércio Limitada e Gold Max Gestão e Administração. Olha, realmente uma notícia muito preocupante. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Dr. Ricardo Bonifácio, ele que é infectologista. Boa tarde, Dr. Ricardo, seja muito bem-vindo, grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Olá, boa tarde, o prazer é meu. E a gente não consegue nem descrever uma situação bizarra como essa, né? É surreal isso. Com certeza, doutor. Então eu pergunto, né, aproveitando o privilégio de contar com a participação de um especialista como você, quais os problemas que uma carne que passou por uma situação como essa, que foi tirada de uma enchente, ela pode apresentar e o que esse alimento estragado pode causar no organismo de uma pessoa, doutor? A primeira resposta disso é a infecção, né? Uma infecção que, no melhor dos cenários, assim, vai já deixar a pessoa bastante debilitada. É inegável que uma carne dessa é imprópria para consumo e surpreende, diante de tantas barreiras de vigilância sanitária, essa quantidade imensa de carne ter sido vendida. Mas os sintomas serão desde uma gastroenterite leve até uma possibilidade de óbito, por exemplo. É algo muito estarrecedor o que estamos vendo. Então, pode vir de uma diarreia, vômitos, desidratação, até mesmo a necessidade de uma internação por um quadro mais grave, com chance de óbito, com chance de pessoas morrerem por consumir uma carne como essa. A gente está falando de uma carne que esteve embaixo d'água, né? E, infelizmente, para o consumidor, a gente entende que é muito fácil ser enganado. Assim, se essa carne foi vendida, vai ter consumidor, né? Então, como é que o consumidor vai se proteger disto? É tentar fazer aquelas medidas assim de segurança, mas que são medidas de segurança habituais, por exemplo. Comprar sempre do mesmo local, de pessoas que a gente conhece, tentar de alguma forma ali no momento da compra, observar mesmo que visualmente, macroscopicamente, que se essa carne nos deixa com alguma dúvida, e a qualquer sinal de insegurança não consumi-las. Né? É basicamente o que se tem para se prevenir. O senhor pontuou muito bem essa preocupação, já que, como a gente disse, né, há uma grande quantidade desse produto ainda em circulação. Então, doutor,
como é possível identificar essa carne? É uma cor, por exemplo, um odor que a pessoa pode identificar, um sinal mais ou menos nessa linha? A gente está num mundo em que a gente é constantemente enganado por uma inteligência artificial. Eu estou usando isso somente como um paralelo. Não que vai existir uma carne com inteligência artificial, não é isso. Mas só pegar um ponto de como é fácil enganar-se, né? Como é fácil ser enganado. Então, quando a gente observa, por exemplo, uma carne com um odor característico, essa talvez seja um dos principais sinais. Porque a gente sabe que a carne que está apodrecida, a carne que já está inadequada para consumo, ela libera alguns gases, ácido sulfídrico, por exemplo, que tem um odor característico e que faz a gente já ficar alerta de que essa carne está imprópria para consumo. Mas do ponto de vista de coloração, de aspecto, eu entendo que nesse ponto especificamente nós somos muito frágeis. Nós somos muito vulneráveis a ser enganados, porque pode existir uma alteração de coloração produzida artificialmente, quimicamente, injeção de outros substratos, para que a carne visualmente possa parecer boa para o consumo. Então, é difícil, de fato. E aí, eu acho que cabe aquela velha e boa máxima de que é melhor ficar atento se há alguma dúvida. O cheiro parece ser dos mais importantes nesse momento. Mas eu entendo também que é pouco, né? É pouco porque a gente pode ser facilmente enganado. Tranquilamente. Eu, você e qualquer outro consumidor na ponta, né? O consumidor que vai ao frigorífico, que vai ao supermercado, a gente pode ser facilmente enganado dessa forma. Olha, doutor, que alerta preocupante que você acabou de fazer, né? Então, há várias maneiras, enfim, de maquiar esses sinais, esses indicativos. Por exemplo, se a carne estiver congelada, isso pode facilitar para a pessoa ser enganada, pode dificultar essa identificação do produto estragado, e o gelo. Exato. Porque o único critério que a gente vai ter é o visual, né? Então, pode sim, definitivamente. É preocupante, e é preocupante que são de 800 toneladas, apenas 17 foram rastreadas e todo o restante, onde se encontra, para que mercado foi vendido, mercado local, não sei se mercado internacional, enfim, acredito que as regras de vigilância sanitária para os mercados internacionais sejam um pouco mais rígidas, com um pouco mais de exigência, mas até para o mercado local nosso, que já tem uma vigilância sanitária super adequada, cheia de barreiras, cheia de leis que possam garantir a segurança e a saúde do consumidor, é preocupante. É preocupante porque isso deve chegar em algum mercado final, deve chegar em algum centro de venda ao consumidor, definitivamente. Nesse serviço de utilidade pública que a gente está fazendo agora, principalmente você como especialista, é importante a gente lembrar que nesse carregamento não tem só carne bovina, também tem frango e embutidos. E no caso dos embutidos, também é mais difícil identificar quando o produto está estragado, né? Porque também há mistura de outras substâncias nos embutidos. Exato. Eles já são vendidos dessa forma, com uma característica de terem um processo de desgaste retardado, né? Por adição de substâncias químicas, como o próprio nome diz, o embutido, né? Então, é de se entender que essas carnes também ainda serão, essas carnes eu falo de uma maneira geral, esses produtos também serão de difícil identificação, se impróprios ou próprios para o consumo. Aquele dono de casa, aquela dona de casa, o consumidor final, de alguma forma, vai ter que ser bastante criterioso, observar a carne com bastante detalhe, com bastante cuidado. Sugiro que vá ao seu fornecedor de confiança, se você sempre vai naquele frigorífico, manter-se indo ao mesmo, porque é preocupante sim, e enfim, que essa carne, que esse produto não produza
dano à população de uma maneira geral, né? E obviamente que não tem nada a ver um paralelo com o outro, mas a gente acabou de presenciar um quadro de gastroenterite aguda provocado por um vírus no litoral paulista, mas espero que não observemos um outro surto de gastroenterite por qualquer outro patógeno que seja diante do consumo de produtos apodrecidos e contaminados como estes dos quais estamos falando. Tá certo, então eu agradeço demais a sua participação, doutor. Sei também que você estava bastante ocupado aí com viagem marcada e atendeu a gente gentilmente, prestou esse serviço de utilidade pública. Nós acabamos de conversar com o doutor Ricardo Bonifácio, que é médico e infectologista. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço pela atenção, pelo carinho em mencionar isso e estamos aí, precisando só chamar para a gente vir alertar a população. Grande abraço. Abraço. Olha só, nós vamos mudar de assunto agora, vamos voltar para o Rio de Janeiro, mas para falar de outro caso chocante. Olha só, o caso que eu vou falar agora é de um motociclista que faz viagens por aplicativo e ele acabou se envolvendo em um acidente. O problema é que ele transportava uma passageira e os dois sofreram uma queda. E o pior, ele foi embora e deixou a mulher no local lá, sem prestar socorro. O Anderson vai voltar agora com mais detalhes. A vítima, Bárbara Bernardes, relatou que o motociclista estava em alta velocidade quando perdeu o controle, derrapou e caiu na calçada. O acidente ocorreu na tarde de segunda-feira, na estrada do Mato Alto, próximo ao Largo do Correia, em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Bárbara Bernardes, que estava como passageira, sofreu diversas escoriações nos braços, pernas e no ombro. Segundo ela, o motociclista, após a queda, levantou-se rapidamente, subiu na moto e fugiu, sem prestar socorro. Ela foi auxiliada por moradores da região e encaminhada para o atendimento médico. Devido aos ferimentos, ela precisará ficar afastada do trabalho por pelo menos 20 dias. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a vítima detalhou a gravidade dos ferimentos, afirmando que as costas estão em carne viva e que ela enfrenta dificuldades para movimentar os braços. Ainda de acordo com ela, o motociclista utilizava uma conta fraudulenta no aplicativo 99, registrada em nome de outra pessoa. Bárbara relatou que o piloto chegou a entrar em contato com o pai dela, pedindo para não ser processado, mas não ofereceu ajuda suficiente para cobrir os custos médicos e outras despesas. O caso foi registrado na 43ª Delegacia de Polícia de Guaratiba. Em nota, a 99 afirmou que lamenta profundamente o ocorrido e que assim que recebeu a denúncia, bloqueou o perfil do motociclista enquanto realizava as investigações. A empresa informou que uma equipe especializada está em contato com a vítima para oferecer suporte, incluindo seguro disponível para todas as corridas, que está à disposição das autoridades para colaborar com informações sobre o motociclista, passageiro e o trajeto da viagem. Do Rio de Janeiro, nós vamos para São Paulo. Olha só esse valor, 35 milhões de reais. Esse valor é o que a Prefeitura de São Paulo gasta com internações de vítimas de acidentes de moto, isso por ano. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde, do município. Mas quem vai trazer os detalhes agora é o Felipe Takahashi. Os gastos da Prefeitura de São Paulo com pacientes que foram vítimas de acidente de moto na capital paulista chegaram a 35 milhões de reais no ano passado, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde. De acordo com a pasta, no ano passado, o município registrou mais de 3.700 internações de pacientes por traumas por acidente de trânsito. O número é quase 10% maior do que as 3.400 internações de motociclistas acidentados em 2023. Ainda, segundo a Secretaria de Saúde, o montante envolve toda a linha de cuidados da rede municipal no tratamento dos pacientes. O prefeito Ricardo Nunes diz que só nos primeiros dias de janeiro, o número de internações de motociclistas chega a 100. A afirmação foi feita com base em uma crítica nas decisões das empresas de aplicativo 99 e Uber de manterem ativos serviços de mototáxi, descumprindo uma norma municipal que proíbe esse tipo de serviço na cidade desde 2023. Segundo Nunes, profissionais dos serviços médicos, como SAMU e hospitais,
estão apavorados com a possibilidade de possíveis aumentos nesses números. Além das internações, as mortes de motociclistas na capital paulista subiram cerca de 20% no ano passado, segundo levantamento realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. Foram 483 mortes em 2024 e 403 no ano anterior. E olha só, pelo menos 200 animais silvestres morrem atropelados todos os meses na BR-262, uma rodovia que liga a capital do Mato Grosso do Sul com o Pantanal. Um problema que afeta não só a fauna, mas também coloca em risco condutores e passageiros de veículos. E a gente continua nosso giro de repórteres agora com o Wellington Pael. O caso mais recente foi registrado essa semana. É o de uma onça pintada jovem, fêmea, que foi encontrada morta com sinais de atropelamento em um trecho próximo ao local conhecido como Buraco das Piranhas, na BR-262, que liga Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, a Corumbá, a maior cidade do Pantanal sul-mato-grossense, para onde o animal foi levado. Somente nessa região já foram achadas 20 onças mortas, segundo dados do Instituto Homem Pantaneiro, que faz levantamento de casos de acidentes envolvendo a espécie desde 2016. O caso chama atenção especialmente porque a onça pintada é considerada um símbolo pantaneiro e é também fundamental para a biodiversidade do Brasil e uma espécie ameaçada de extinção. Além das onças, outros animais também vivem na região sob o risco de serem atropelados. As espécies mais atingidas são tatus, anfíbios, jacarés e cachorros do mato. Dados do ICAS, Instituto de Conservação de Animais Silvestres, que monitora esse tipo de acidente na BR-262, apontam que mais de 2.300 animais morreram vítimas de atropelamento entre os anos de 2023 e 2024. Isso somente em um trecho de 350 quilômetros da rodovia. Esse monitoramento de áreas é feito quinzenalmente e o número de casos pode ser ainda maior. Isso porque, na maioria das vezes, os impactos das batidas deixam os animais machucados. Eles saem da pista em direção à vegetação e podem morrer até dias depois, sem que sejam vistos pelos pesquisadores. Entre as medidas para amenizar o problema estão o cercamento e passagens seguras para os animais. Algumas já foram até implementadas, mas é necessária a ampliação, já que as atuais não são suficientes para conter essa travessia dos bichos em meio à pista. Ações de conscientização sobre cuidados e respeito ao limite de velocidade também são feitas. Mesmo que o condutor esteja atento, dependendo da força da batida e também do tamanho do animal, os ferimentos causados podem ser graves e até levar à morte de quem está no veículo. Ou seja, além do impacto para a fauna, as pessoas que trafegam pelas estradas também estão em risco quando os animais não têm locais seguros para atravessar. Tá certo, muito obrigado aí pelas informações, Pael, e a gente vai mudar de assunto agora para trazer uma excelente notícia. Isso porque nesta quinta-feira foram divulgadas as indicações ao Oscar e o Brasil marcou presença. Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, foi indicado em 3 categorias na maior premiação do cinema, incluindo melhor filme e melhor atriz, com Fernanda Torres. Vamos ver. O longa Ainda Estou Aqui segue fazendo história. Nesta quinta-feira, o filme recebeu 3 indicações ao Oscar, a maior premiação do cinema, incluindo a principal categoria de melhor filme. A produção também recebeu outras 2 indicações, filme internacional e melhor atriz, com a ganhadora do Globo de Ouro, Fernanda Torres. Emilia Pérez, drama musical da França, foi o filme mais indicado, com 13. O segundo mais indicado foi O Brutalista, com 10. O longa francês aparece como favorito, inclusive nas categorias que o filme brasileiro concorre. Fernanda Torres concorre ao lado de Demi Moore, que também ganhou o Globo de Ouro por A Substância. Mickey Madison por Anora, Carla Sofia Gascon por Emilia Pérez e Cynthia Erivo por Wicked. Fernanda Torres concorre ao Oscar exatamente 26 anos após a indicação de sua mãe, Fernanda Montenegro, por Central do Brasil, de 1998, também dirigido por Walter Salles.
Essa foi a última vez que o Brasil foi indicado em categorias de atuação. Em filme internacional, o Brasil concorre com Emília Pérez, da França, Flow, da Letônia, A Garota da Agulha, da Dinamarca e A Semente do Fruto Sagrado, da Alemanha. O Brasil já foi indicado outras 4 vezes na categoria, mas nunca venceu. Ainda Estou Aqui é uma adaptação do livro de mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva. O filme fala sobre a transformação na vida da mãe do escritor após o assassinato do marido, o ex-deputado Rubens Paiva, pela ditadura. Até esta edição, o Brasil já tinha sido indicado a prêmios de Oscar em 13 cerimônias, considerando filmes nacionais e coproduções com outros países. Foram várias categorias, mas nunca ganhou uma estatueta. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações está aqui ao meu lado é o Caio Veríssimo. Seja bem-vindo, Caio. Boa tarde. A gente vai começar, falando como a gente previa, confirmando uma previsão que a gente fez ontem. Afinal, vai ter clássico na decisão da Copinha, não é, Caio? Vai ter clássico, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Ontem o Corinthians venceu o Grêmio, um jogo muito disputado na Arena Barueri e confirmou o grande clássico na final da Copinha. Timão e Tricolor na decisão. Está definido. A edição 55 da Copinha vai ser coroada com um dos maiores clássicos do Brasil na grande final, São Paulo e Corinthians. O Tricolor já havia garantido sua vaga na finalíssima após uma vitória emocionante na terça-feira sobre o Criciúma, por 2-1, com direito a 2 cavadinhas nos pênaltis de Rian Francisco, o artilheiro da competição. Apesar da grande partida que o atacante fez, ele não estará em campo na final, pois acabou tomando o 2º cartão amarelo e está suspenso da partida. Já na tarde de ontem foi a vez do Timão entrar em campo para vencer o Grêmio e cravar a sua presença na grande final. Com 1-0 no placar, feito pelo volante Bahia, o Corinthians conseguiu segurar o resultado até o fim e assim garantiu sua 20ª final de Copinha na história, tendo um ótimo retrospecto ao ter vencido 11 e perdido 8. São Paulo e Corinthians vão se enfrentar pela 3ª vez em uma decisão de Copinha. Em 1993, deu Tricolor por 4-3. Já em 2004, o Timão levou a melhor ao vencer por 2-0. Nesta edição, o mando de jogo é de São Paulo por ter tido a melhor campanha até a final. Mas se engana quem pensa que os garotos do Parque São Jorge não vão ter apoio. Isso porque na sexta-feira, véspera do jogo, o Timão vai fazer um treino aberto para os seus torcedores na Fazendinha, que é a sede social do clube, e promete esquentar ainda mais o clima do clássico. Esse jogaço vai acontecer na manhã de sábado, a partir das 10 horas, no Pacaembu. Olha, e ontem, no primeiro Clássico Paulista, o Santos perdeu para o Palmeiras. E a torcida, claro, aumentou a voz pedindo Neymar, não é, Caio? Foi isso mesmo, Kleber. Bom, apesar da dura derrota de ontem, o que mantém o otimismo da torcida santista é a possível volta de Neymar, que a cada dia está mais perto. A cada resultado ruim, a ansiedade da torcida do Santos aumenta pela volta de Neymar. E ao que tudo indica, o acerto está mesmo muito próximo. A confiança é grande entre torcedores e a diretoria, e até mesmo o próprio Neymar se mostra otimista. Ontem a Vila Belmiro estava lotada. A maioria dos torcedores estava vestindo a icônica camisa azul do Peixe da temporada 2012-2013, um dos uniformes mais marcantes da primeira passagem do craque santista. Antes da bola rolar, a torcida jovem, que é a principal torcida organizada do Santos, criou uma música para pedir a volta do craque. O Santos perdeu para o Palmeiras de virada por 2-1. O gol do Peixe foi marcado pelo atacante Guilherme, que vestiu a camisa 10 na partida. Ele comemorou o gol fazendo a famosa careta de Neymar e em seguida fez um gesto como se estivesse assinando um papel, dando a entender que Neymar realmente estaria próximo de voltar ao Santos. Essa comemoração levou a torcida à loucura. Neymar tem contrato com o Al Hilal até o meio do ano. Os sauditas até consideram liberar o brasileiro agora. Mas para isso, o camisa 10 precisa abrir mão de 65 milhões de euros, o que equivale a 400 milhões de reais. Esse valor envolve os valores de ações de marketing e salários de Neymar até o mês de julho de 2025. Cara, e clube que quer ter um jogador como Neymar precisa, claro, de dinheiro. E por falar em dinheiro, saiu um ranking, com os times mais ricos de todo o mundo. Tem brasileiro nessa lista, Caio? Tem sim, Kleber.
Bom, a única equipe brasileira no ranking foi o Flamengo, que apareceu na 30ª posição dessa lista. Vamos ver como ficou. Um estudo feito anualmente divulgou a lista dos 30 clubes que mais geraram receita no ano passado. A primeira colocação ficou com o Real Madrid, que por muitos é considerado o maior time do mundo. O time merengue bateu o recorde e gerou 1 bilhão e 45 milhões de euros, seguido pelo Manchester City com 837 milhões de euros, o Paris Saint-Germain com 805 milhões de euros, em quarto lugar ficou com o Manchester United com 770 milhões de euros de receita gerada e em quinto lugar o Bayern de Munique com 760 milhões de euros. Dos 30 times da lista, apenas um time brasileiro entrou no ranking. O Flamengo apareceu na lista pela primeira vez desde a temporada de 1997. O rubro-negro faturou 198 milhões de euros no ano passado e o time carioca já tinha batido na trave no ano retrasado. O Fla ficou fora da lista em 2023 por conta de 6 milhões de euros. E hoje, cara, a gente tem mais jogos pelos estaduais? Temos sim, Kleber, vamos ver. Bom, abrindo a rodada no Campeonato Paulista, Noroeste e Botafogo de Ribeirão Preto duelam às 18h30 no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. No mesmo horário, São Bernardo recebe o Mirassol em sua casa, no estádio 1º de Maio, buscando retornar à liderança do Grupo D. E fechando a rodada, São Paulo encara o Guarani no Morumbis às 19h30. Voltando da pré-temporada, o Tricolor faz o primeiro jogo do Campeonato Paulista com seus jogadores titulares. Lá no Campeonato Carioca, nós temos 2 jogos. A Portuguesa recebe o Fluminense às 21h30 no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. O Tricolor ainda não venceu no Cariocão, mas espera mudar isso hoje, né, estreando com o time principal. Já a Portuguesa faz um ótimo começo de campeonato e briga por vaga na semifinal. O outro confronto é entre Vasco e Madureira, também às 21h30, na Arena da Amazônia, em Manaus. A partida marca a estreia de Fábio Carille e o retorno do elenco principal à competição após a pré-temporada. Já o Madureira vem de uma vitória, um empate e uma derrota. Bom, Kleber, é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos que nos assistiram. Tá certo, Caio. Muito obrigado aí pelas informações do esporte. Um grande abraço. Até mais. E olha só, nós vamos encerrar essa edição com uma imagem inusitada, né, que viralizou nas redes sociais e chamou a atenção de muita gente. A imagem não é nova, mas vale a pena rever. Um quiroprata, ele foi chamado para atender uma girafa. Vamos conferir agora como foi esse atendimento. Um quiroprata de Oklahoma, nos Estados Unidos, foi chamado para atender uma girafa, depois que o dono notou que ela estava com dificuldade para mastigar. Nas imagens, podemos ver o homem atendendo a paciente e parece que ela está gostando. Segundo o quiroprata, ser capaz de trabalhar em uma girafa é o sonho de todo profissional da quiropraxia, já que é o maior pescoço do mundo. Depois da avaliação, ele percebeu que ela não estava se movimentando para a esquerda. Depois do procedimento, o dono da girafa contou que ela voltou a mastigar normalmente. Foi perguntada ao quiroprata qual era a sensação de atender uma girafa, e ele contou que o cabelo pinica e que a língua é muito viscosa, como se fosse um cacto com cabelo curto. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela RIT TV, fique agora com a sua programação local. Muito obrigado pela audiência e até mais.